Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então vamos começar esse vídeo, tá? Nesse vídeo a gente vai falar sobre sentimento analysis ou análise de sentimento utilizando Keras, tá? E a gente vai utilizar um dataset que já é incluso com Keras, que é o MDB Review Dataset, tá? Esse dataset contém reviews de, na verdade contém o review e o sentimento desse review, tá? Então para que a gente começar, eu vou estar mostrando um exemplo que está disponível no GitHub do Keras. Vocês podem entrar em exemplos do GitHub do Keras. Se vocês quiserem especificamente esse dataset, vocês podem comentar abaixo, tá? Então vamos começar. A gente vai importar aqui o preprocessing, tá? Que vai lidar com o preprocessamento de sequências, ok? E a gente vai importar aqui a partir dos modelos, a gente vai importar o sequential. A gente vai criar um modelo sequencial, tá? A gente vai usar vários layers. E dos layers a gente vai importar aqui alguns layers que a gente já conhece, como o Dance, tá? A gente vai importar um layer que talvez vocês não conheçam, que é o Embedding, tá? O Embedding, a gente vai falar sobre ele hoje. A gente vai importar o Conv 1D, tá? Você já conhece o Conv 2D, né? O Conv 1D, basicamente, ele é um layer convolucional, mas que tem apenas uma dimensão, tá? Ele funciona como um dense, tá? Um layer dense, só que ele, ele é um layer convolucional, tá? Ele usa filtros para filtrar os dados, ok? Os features. Ok, só vamos usar o IMDb, né? Esse dataset chama IMDb, então a partir do dataset a gente vai importar o IMDb. Beleza, então a gente já tem esses módulos que a gente vai utilizar. E o que a gente precisa aqui agora é declarar algumas variáveis. Eu estou seguindo o exemplo do GitHub, que é um exemplo que eu acho que vocês devem verificar para que vocês possam ficar por dentro de como funciona isso aqui no Keras. Então a gente vai criar aqui uma variável chamada maxFeatures, que vai ser o número de palavras que a gente pode estar utilizando. Então a gente vai usar Sentiment Analysis, a gente vai trabalhar com palavras e a gente pode definir o número máximo de palavras, que vai ser definido também no nosso embedding. Então, o embedding é um modelo que pega índices e converte isso para um vetor, tá? Para que a gente possa trabalhar com redes gerais. Então, word to vector é a mesma coisa de word embedding, tá? Então, a gente vai trabalhar com 5.000, tá? Como está no exemplo. A gente vai ter o max length, que vai ser o tamanho máximo de cada sentença. Vamos passar 200, tá? Então, a gente vai pegar apenas 200 palavras de cada sentença e dessas 200 palavras a gente vai tentar classificar o sentimento, ok? Então a gente tem o byte size, que vai ser a quantidade de exemplos por passo, tá? Vamos usar 32, vamos usar 64, porque isso vai acelerar um pouco o treinamento. O embedding size, ok? O tamanho do embedding vai ser o tamanho de cada vetor que a gente vai tentar converter cada palavra. Eu vou usar 16 porque a 16 já é um vetor razoavelmente grande. A gente tem o filters, que vai ser também utilizado no layer convolucional, tá? Então, filtros a gente vai extrair números de cada sentença, né? A gente vai passar uma sentença e a gente vai passar esse filtro para extrair essas informações. Vamos passar 128, tá? A gente tem o kernel size, tá? O conv 1D é muito semelhante ao conv 2D. A gente vai passar o tamanho do filtro, que vai ser 3. E a gente vai passar o número de épocas, que vai ser 5, tá? Então aqui a gente já vai ter nossas variáveis. Vamos importar o nosso dataset. A gente vai importar de uma forma muito semelhante a o dataset mlist, tá? A gente vai passar essa anotação aqui, essas duas tuples. A primeira vai ser xtrain e ytrain, tá? E a segunda vai ser vazia. Então a gente vai passar mdb.loadData, tá? E esse método tem um parâmetro chamado numWords, que é o número máximo de palavras, que vai ser igual ao maxFeatures, ok? Então a gente tem o extract. Então, para mostrar a vocês como isso aqui funciona, a gente vai criar um loop for aqui. E eu vou mostrar aqui a vocês os exemplos que a gente tem. Eu poderia fazer da seguinte forma, né? Eu poderia apenas, não preciso nem usar o for, eu poderia usar o indexes que é disponível no Python. Então a gente vai imprimir até o número 10. Então a gente vai imprimir os 10 primeiros exemplos, ok? Vamos ver aqui.
os primeiros 10 exemplos e vocês vão ver como está esse dataset para que vocês possam ter ideia de como isso aqui vai funcionar, beleza? Então esse dataset já está pré-processado, tá? Os índices já estão no lugar, a gente só precisa fechar os espaços que precisam, a gente precisa converter para um tamanho fixo, tá? Mas a gente não está lidando aqui com palavras, a gente está lidando com índices, tá? E esses índices vão ser convertidos para o nosso Word Embedding. Então está demorando um pouco, pessoal. Vamos ver aqui, né? Quanto tempo vai demorar para carregar isso aqui. Enquanto está carregando aqui, a gente já pode... Ok, já carregou. Então, como vocês podem ver, a gente tem essa sentença aqui que é gigante, tá? Tem muitas palavras aqui. Então, cada índice aqui, pessoal, corresponde a uma palavra, tá? Então, a gente tem índice de várias palavras. A gente tem umas sentenças que são um pouco menores. Temos umas que são bem grandes, né? Deve ter várias palavras aqui. Bem, vocês pegaram a ideia, tá? Então, a gente tem... Em vez de vocês pensarem em números, a gente pode pensar aqui em palavras, ok? Beleza, então o que a gente vai passar agora para normalizar esses dados, normalizar esse dataset. Então, para normalizar esse dataset, a gente vai usar o sequence, tá? Vamos usar o sequence.padSequences, ok? A gente vai adicionar, por se dizer, a gente vai filtrar as sentenças que são maiores que o tamanho máximo, que nesse caso vai ser 200. A gente vai remover quando exceder 200 e quando não chegar a 200 a gente vai preencher com o número 0, tá? A gente vai preencher porque a gente precisa ter que cada vetor tem que ter o mesmo tamanho, tá? Cada exemplo tem que ter o mesmo tamanho porque a gente está lidando com uma rede convolucional, tá? Essa rede aceita apenas vetores do mesmo tamanho. Se a gente quiser lidar com vetores de tamanhos diferentes, a gente precisa lidar com redes recorrentes, ok? Então a gente tem o parâmetro, a propriedade de maxLength, tá? Que vai aceitar o tamanho máximo, que vai ser o tamanho máximo de cada sentença. E se a gente fizer a mesma coisa aqui agora, se a gente chamar xtrain, vamos mostrar aqui os 10 primeiros exemplos, tá? Novamente, se a gente fizer isso, a gente vai ver que a gente modificou um pouco os nossos dados, tá? Nosso dataset. O YTrain a gente não precisa modificar, porque ele já vem normalizado, tá? O YTrain vai ser basicamente 1 ou 0, tá? Então aqui a gente não consegue ver, né? Porque essa notação aqui não mostra. A gente vai ter que usar essa notação aqui. Tá? A gente vai ter que usar isso aqui para que a gente possa ver. Xtrain e okay. Então, se a gente executar, a gente deve ser capaz de visualizar cada exemplo. Então a gente vai executar aqui. Vamos ver se a gente consegue ver, né? Vamos dar uma olhadinha. Pode demorar um pouco aqui, pessoal. Acho que vai demorar uns 10 segundos, né? Eu já poderia passar aqui para criar o modelo, mas vamos esperar um pouco mais. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar abaixo, tá? Eu vou estar respondendo qualquer dúvida que vocês tiverem. Se eu souber, né? Obviamente eu vou responder. Então vamos ver aqui, pessoal. Acho que vamos passar para a criação do modelo, né? Então, para criar o modelo, eu vou adicionar aqui espaços para que a gente possa ter espaço na tela. Vamos criar aqui o modelo que vai ser igual a sequential. Ok? E a gente vai adicionar aqui o primeiro layer desse modelo vai ser o embedding, porque a gente está lidando com palavras, tá? A gente vai usar o embedding para que a gente possa converter aqueles índices para um vetor fixo. O primeiro argumento do embedding vai ser o número de palavras que a gente vai tentar ter no nosso vocabulário, que vai ser igual ao número de features, tá? O max features. O segundo argumento do embedding vai ser o tamanho de cada vetor, que vai ser o tamanho do embedding file. O terceiro argumento vai ser o input length, tá? Input length, que vai ser igual ao max length, que é o tamanho de cada sentença. Então a gente já tem esse layer adicionado. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem os exemplos aqui, pessoal. E todos os exemplos aqui vão ter o número 200, tá? Então tem tamanho de 200. Quando eles são menores que 200, a gente vai preencher eles com esse índice 0 aqui, tá? A gente não precisa se preocupar com isso aqui, a gente vai estar trabalhando com classificação
Então a ordem do padding não importa muito. Como vocês podem ver, essa sentença aqui é muito pequena, então ele foi preenchido com zeros, ok? Então vocês podem ver que nossos dados, nosso dataset funciona assim. Então a gente vai adicionar aqui o embedding, tá? O primeiro layer vai ser o embedding. O segundo layer vai ser uma conv 1D, né? Vai ser nossa rede convencional de uma dimensão. A gente vai passar o argumento filtros, né? Vai ser o filtros que a gente vai extrair. E o kernel size, o tamanho do canyon, né? E mais a gente vai passar o padding, que é um argumento que vocês podem usar até aqui, né? No pad sequence, tá? Depois eu vou falar mais sobre isso, quando a gente for ver em detalhes. A função de ativação vai ser relu, tá? Que é uma função bem famosa e bem eficiente também. O strides vai ser o strides. Eu ainda vou ler um pouco mais sobre strides para ver o que exatamente faz, mas a gente pode pesquisar isso depois. Vocês também podem pesquisar sobre o strides para ver o que ele faz, tá? Então, vamos considerar uma tarefa dedicada para vocês aí comentarem abaixo para que serve o stride, se vocês quiserem se aprofundar mais, tá? Beleza, então a gente tem o Grow Max Pooling. A gente pode adicionar agora um layer dense, né? A gente não precisa usar o flatten, porque a gente já tem a saída já está em uma dimensão, então a gente não precisa usar o flatten. Eu vou adicionar aqui 128 neurônios densos para que a gente possa ter um modelo, fazer com que o modelo receba seja um pouco mais complexo do que ele poderia ser, né? Para que a gente possa aprender um pouco mais rápido. E a gente vai assinar o último layer, a última camada, que vai ser apenas um, tá? E a função de ativação aqui da última camada vai ser exatamente a função sigmoid, tá? A gente vai usar a função sigmoid. Beleza, feito isso, a gente pode agora compilar o nosso modelo. E eu vou fazer aqui de duas formas, né? Para que eu possa mostrar a vocês quais são as variações que a gente pode utilizar. Então, o otimizador, eu vou utilizar aqui o gradiente descendente estocástico, tá? Mas existe um motivo por que eu estou fazendo isso, tá? E a Lois, na função custo, a gente vai usar o binary cross entropy, a cross entropia binária, porque a gente está trabalhando aqui com valores binários, tá? A função sigmoid aqui na última camada vai ser um valor binário, vai ser 0 ou vai ser 1, beleza? E as métricas a gente vai passar a precisão, tá? Agora eu só preciso chamar model.fit, né? Vamos passar xtrain e ytrain e vamos passar batch size que vai ser igual a batch size e epochs que vai ser igual a epochs. Beleza, vamos executar e a gente deve ser capaz de ver o modelo treinando. Vamos esperar aqui um pouco, pessoal, para ver quanto tempo vai demorar para começar a treinar, né? Eu vou minimizar isso aqui e vocês vou minimizar aqui. Se vocês tiverem uma TV, né, deve ser bastante fácil de visualizar todo o código que a gente escreveu até agora. Então, esse aqui é o código que a gente escreveu, tá? Vocês podem ver, se a gente tiver uma classe que implementa o pré-processamento de dados para o nosso projeto, né, para o projeto que vocês estiverem trabalhando que envolva sentimento de dados, né, análise de sentimento, a gente pode criar um modelo assim com pouco menos de 30 linhas de código, se a gente já tiver o dataset pré-processado em índices, tá? Então a gente tem aqui o treinamento, como vocês podem ver, estou utilizando o TensorFlow como back-end, tá? A gente tem o número de épocas, uma de 5, a gente tem o número de exemplos que já foram passados para ele. Esse dataset tem um total de 25 mil exemplos de reviews, tá? E a gente tem aqui o tempo estimado. Acho que cada época vai levar em torno de 40 segundos ou 50 segundos para ser executado. A gente tem o custo, né? A perda, na verdade, isso aqui seria o erro, né? E a gente tem a precisão. A precisão está parada aqui em 50%. E a perda está parada em 50%. Bem, por que isso está acontecendo? Bem, se vocês prestarem atenção,
a gente está utilizando o gradiente de descendência estocástico. E eu já falei isso aqui nos vídeos anteriores para quem já está seguindo essa playlist. Esse não é um dos melhores otimizadores que existem, tá? Eu geralmente uso o Adam, tá? O Adam é um otimizador que tem deixa eu lembrar a tradução, learning rate, taxa de aprendizado variante, tá? Então, a taxa de aprendizado do Adam, ele varia, tá? Então, é isso que o torna tão poderoso. Se vocês estiverem utilizando o SGD, né? No meu caso, eu estou utilizando com padrão, né? Ele vai usar o padrão, mas se vocês utilizarem o Adam, ele vai alterar. Então, ele é dinâmico. Então, ele é muito bom por conta disso, tá? Então, eu sempre recomendo que vocês utilizem o Adam como otimizador, tá? Em 90% dos casos, ele vai ser o melhor otimizador no Keras, ok? Quanto à função a função custo, né, vai depender do problema, né? Nesse caso aqui a gente está utilizando, como vai ser classificação binária, a gente precisa usar o Binary Cross Entropy. Se fosse classificação one hot, a gente estaria utilizando o Softmax Cross, na verdade, o Category Cross Entropy, né, que a gente estaria utilizando em conjunção com a função Softmax. E se a gente vai trabalhando com a regressão, né, a gente estaria utilizando a função do erro quadrático mínimo, ok? Que seria o Mean Squared Error. Então, vocês já podem ver que a gente tem uma precisão um pouco maior, já está em 75% quase, né? Vai chegar a 75% em... Agora chegou a 75%, e isso na primeira época. Se a gente executar isso aqui por 5 épocas, ele provavelmente vai gerar bons resultados. Então eu vou executar por 5 épocas para ver qual vai ser a precisão final, ok? Então esse modelo aqui, pessoal, como vocês podem ver, ele vai se dar muito bem, tá? Se a gente estiver utilizando o Adam. Se eu estivesse utilizando o gradiente descendente estocástico, não importa quantas épocas eu passasse, eu posso prever que ele não se sairia muito bem. Então na primeira época foram 76%, eu acho que na segunda já vai chegar a 90%, na terceira talvez 94%, na quarta 97% e na quinta talvez chegue perto de 98%. Isso é bastante, isso já é possível utilizar uma aplicação no mundo real. Então, cada época leva em torno de 50 segundos para ser executada. E a gente já está chegando a 93%, tá? Quando a gente passar de 90%, esse modelo já poderia ser utilizado em uma aplicação real, tá? Isso já é precisão suficiente, na maioria dos casos, para que a gente possa. A menos que seja uma coisa muito... que precise de uma precisão perto de 100%, acho que já seria possível utilizar esse modelo, tá? Então a gente está em perto de 93% na segunda época. Quando ele passar para a quarta época, ele já deve chegar perto de 97%, tá? Então vamos esperar um pouco mais, pessoal, para que a gente possa ver, né? Então ele já chegou, está em 92% e na quarta época já está em 96%, tá? Então, como vocês podem ver, pessoal, vocês precisam prestar atenção, né, no otimizador que vocês estão utilizando para o problema que vocês estão tentando resolver. Eu acho que a gente já tem 96%, então esse vídeo aqui já atingiu o objetivo do vídeo, tá? Que é mostrar pra vocês como a gente pode criar esse classificador. Então, se vocês quiserem criar algo com o dataset de vocês precisam passar pelo pré-processamento, e eu vou mostrar pra vocês como fazer o pré-processamento nos próximos vídeos, beleza? Então, obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Falou e fui!